Olá pessoal, aqui o Gilgamesh Rei Teórico. Eu estou trazendo a parte 2 de Eu no Mundo de Kimetsu no Yaiba, continuando a teoria. Depois que as duas pessoas Milho leva para sua casa, eles ficam se perguntando por que alguém deixaria uma criança sozinha no meio de uma floresta. Essas pessoas devem ser muito sem coração. Então o homem fala: bom, nós não sabemos quem ele é, então acho melhor darmos um nome para ele. Mas quando eles menos esperam, simplesmente abro os meus olhos e falo meu nome, Gilgamesh, ao estilo anos vou de guarda, mesmo deixando eles muito assustados porque um bebê acabou de falar. Então eu falo para eles não se preocupar e pergunto se eles que são os meus pais. Nota do autor: galera, eu já era totalmente consciente aí nessa, então eu sabia que essas pessoas não eram os meus pais biológicos, mas fiz isso só para eles me aceitarem. Voltando para a teoria, então as duas pessoas que tinham me salvado nave ficam carando por um tempo, então eles falam que sim, que eles são os meus pais. Então depois disso eu passei a morar junto com as pessoas. Depois que eu aprendi a andar, comecei a praticar e a treinar todos os meus poderes, mas eu treinava em um local afastado para que meus pais não descobrissem sobre os meus poderes. Depois de algumas semanas de treinamento, eu já tinha aprendido como utilizar meu portão da Babilônia, porém em uma escala bem menor por eu ainda ser um bebê recém-nascido. Depois de mais alguns meses, eu já tinha aprendido a como criar clones da sombra, então eu faço vários clones para praticar e aprender a lutar esgrima, ficando tão habilidoso quanto um espadachim. Eu fico fazendo esse tipo de treinamento durante 2 anos inteiros. Com o passar do tempo, meus pais começaram a desconfiar que eu saía sozinho para a floresta e voltava às vezes e muito machucado sem motivo. Então durante um dia de treino normal, meus pais decidem me seguir até onde eu costumava treinar. Então eles acabam descobrindo tudo sobre os poderes e eles perguntam o porquê eu nunca tinha contado isso para eles. Então eu explico para eles que eu estava com medo, eles acharem que eu era algum tipo de aberração. Então os meus pais falam sobre mim, eles falam que como eu nasci tão forte, eu deveria usar esse poder para fazer maldade, é sim para trazer proteção para as outras pessoas mais fracas, muito parecido com o que a mãe do Rengoku disse para ele. E eles também dizem para eu tomar cuidado para que as outras pessoas não descubram sobre meus poderes, e eu falo que sim, que eu vou tomar mais cuidado. Então eu continuo treinando por mais 3 anos. Já estava com 6 anos de idade, já conseguia manipular a maioria dos meus poderes, como por exemplo o zero absoluto, a necromância, controle da chama, controle da alma e também manipulação do espaço-tempo. Ia sentir a presença do inimigo e o principal, os portões da Babilônia. 10% da capacidade, galera. Quando eu falo 10%, quero dizer que eu consigo apenas fazer com que vários cajados mágicos apareçam no portão da Babilônia, utilizar várias magias muito parecido com o que o Gilgamesh fazia quando lutou contra o Enkidu, mas eu ainda conseguia pegar algumas armas do portão, como por exemplo espadas, lanças, mas o meu favorito era um machado dourado que podia cortar rochas. Eu ainda não consigo disparar várias armas. Então depois destes 6 anos de treinamento, um certo dia eu fui até o lago buscar água porque minha mãe tinha pedido, mas enquanto eu estava pegando água no lago, eu senti uma presença maligna muito próxima da minha casa. Então acabo deixando o balde cair no chão e começa a correr até minha casa a toda a minha velocidade. Mas quando eu chego lá, percebi que já era tarde demais. Uma criatura estava devorando os meus pais, e ao ver essa cena macabra, eu fico com muita raiva. Então o monstro que estava devorando meus pais olha para mim e fala: nossa, uma criança, sua carne deve ser macia. E em garoto eu olho para ele com olhar assassino e ele falo para ele calar a boca, porque ele vai morrer aqui. Então não invoco meu livro sagrado e faço vários cajados mágicos sair do portão da Babilônia e disparo um grande raio de luz na cara daquele monstro, arremessado para fora da minha casa, indo para o meio da floresta. Então eu corro até a floresta procurando o monstro para não deixar escapar. Então o monstro me pulando, mas se conseguir acompanhar com meus olhos, e pego meu machado dourado e arranco os 2 braços do monstro, deixando ele muito surpreso com isso. Mas logo em seguida os 2 braços dele crescem no lugar e ele fala: você até que é bom, garoto, mas não vai matar. Eu falo: é mesmo, né? Então que tal isso daqui? Então eu entrei nos braços, fazendo um grande círculo dourado no céu, de lá sendo vários cajados mágicos, deixando o monstro muito assustado com aquilo. Então usando o meu livro eu disparo um ataque mágico em cima do monstro, fazendo o corpo dele sendo desintegrado por completo. Então
então eu corro até minha casa, tentando achar alguma maneira de salvar a vida dos meus pais, mas já era tarde demais. O meu pai já havia morrido e a minha mãe estava quase morrendo. Mas qual as últimas palavras dela antes de morrer? Ela fala para mim seguir em frente e nunca deixar o ódio tomar conta do meu coração, e sempre protegendo as pessoas como um herói, porque eu nasci forte e ela tem certeza de que eu vim a esse mundo para proteger todos, e ela tem muito olhos. Eu falo para minha mãe descansar em paz e me olhar do céu, porque eu vou honrar todas as palavras que ela acabou de dizer para mim. Então minha mãe acaba falecendo. Por favor, pessoal, deixa F para os meus pais aí no comentário, fazendo com que eu caia em lágrimas, chorando desesperado. Então quando amanhece eu enterro os corpos dos meus pais embaixo de uma árvore de cerejeira muito bonita, para que eu sempre lembre deles. Então depois disso, no começo a viajar pelo mundo inteiro, matando cada um que eu via no meu caminho e salvando várias pessoas e muitos lugares no mundo. Eu era conhecido como um anjo que desceu do céu para proteger a humanidade, e outros acreditavam que eu era um ser divino além de toda a compreensão humana. Depois de meses lutando contra vários homens, eu já estava com 7 anos de idade. Assim várias pessoas começaram a me reconhecer como herói. No meu nome era reconhecido em todos os lugares como o rei dos heróis, o mais poderoso dos heróis. Então em uma noite de lua cheia, eu estava andando perto de uma aldeia muito calma, quando de repente eu escuto vários isso, galera, graças à minha super audição, porque os meus sentidos são super aguçados. Então eu corro a toda velocidade até o local dos gritos. Então entre uma mansão com 2 garotas se abraçando chorando, enquanto seus pais eram atacados por um homem estava tentando proteger a sua esposa daquele homem. Então eu pegou o meu machado e vou com tudo para cima do homem, arrancando o braço dele, assim impedindo que o homem morra. Eu falo para o homem se afastar, porque eu vou enfrentá-lo. Então o homem fala para mim não ser idiota, porque eu era só uma criança. Então com um sorriso inocente ao estilo Almimite, eu falo para ele não se preocupar, deixando o homem mais tranquilo. Então o homem, seu moleque, eu vou te matar. Eu então, por que não tenta, seu assassino miserável? Então o homem vê que tinha uma mulher no chão jogada, e o homem fala desesperada que aquela é a esposa dele. Então o homem aproveita a chance para tentar atacar a mulher, mas eu invoco meu livro de magia e faça uma barreira de fogo protegendo a mulher. Demônio matar. Então eu chamo para ele vir para cima. Então o demônio vem para cima de mim com tudo. Então eu uso o meu portão da Babilônia, usando meus cajados mágicos. Eu faço várias flechas de gelo disparando no demônio, causando muita dor nele. Então o demônio fala seu ataque até que machucou um pouco, mas não vai me matar. Então eu dou um sorrisinho malandro para ele. Então eu estalo os meus dedos, fazendo com que minhas flechas entrem no corpo do demônio, fazendo com que o corpo do demônio seja congelado instantaneamente. Então eu pego o meu machado e corta o corpo do demônio congelado em vários pedaços, e usa minha magia de fogo, destruindo todos os pedaços. Então eu vou até a esposa do homem, estava desacordada, e uso a magia de cura ente, assim curando todas as feridas dela. E eu faço o mesmo com o homem, as 2 garotas. Depois de toda essa cena assustadora que eles viram, então eu sento com o homem e a mulher. Eu pergunto qual o nome deles. Então o homem se apresenta dizendo que seu nome é Ayato Konshu e sua esposa se chama Maya Konshu, e suas 2 Amaya Nova Shinobu Konshu. Então falo, muito bem, vou explicar para vocês aqui agora. Essa criatura que eu acabei de matar, na verdade se chama era um homem Alto-Oki. São esses homens, e os homens são criaturas que devoram carne humana. Boa noite, e mata o que a pessoa sem o mínimo de piedade possível. Eles não ligam para a vida das pessoas, eles são criaturas que caçam por puro instinto, matando qualquer um que eles encontram no seu caminho. Ayato, meu Deus, eu já ouvi várias histórias sobre eles, mas eu nunca esperava que fosse verdade. Eu falo, bom, você descobriu isso da pior maneira possível. Então depois de um tempo conversando e tentando acalmar todas as pessoas, finalmente consigo acalmar eles. Então a Maya pergunta, mas e você, garoto, qual o seu nome? Então eu me apresento, digo para ela que meu nome é Gilgamesh. Eu venho caçado e matando esses demônios na minha vida toda, Ayato, mas você ainda é só uma criança, você não deveria estar fazendo isso. Os seus pais sabem que caça esses monstros. Então eu abaixo minha cabeça, me explica para eles que meus pais tinham 6 anos de idade, deixando todos eles chocados com isso. Eu também explico para ele que é por isso que eu caço esses monstros, porque o último pedido da minha mãe foi parar nem lutar contra esses monstros, porque eu nasci forte e devia proteger os mais fracos. Quando
quando uma pessoa nasce forte não importa a idade para salvar a outra vida, deixando todos eles emocionados com isso. Então eu dou um sorriso, falo, mas bom, o importante é que eu salve as pessoas, eu não faço isso por vingança ou ódio, eu faço isso para salvar as pessoas. Depois de alguns minutos um homem muito grande e musculoso aparece e fala que ele é da organização dos caçadores de demônios e eu ouvi o relato de ter um demônio aqui nessa casa. Então o Hayato fala que era verdade, mas que um garoto já derrotou o demônio sozinho. O homem fica surpreso com isso e pergunta que era o garoto Maia. Explicam que eu estava conversando com as filhas deles enquanto ele falava com o caçador. Eu estava conversando com a Kanai e Shinobu. Kanai Gilgamesh, como você ficou tão forte assim? Eu explico, eu já era forte, então com os anos de treinamento meu poder aumentou ainda. Mas Shinobu, você é incrível, mesmo lutando contra aquele monstro, você não teve medo, você vai ser um grande homem quando crescer. Eu simplesmente dou um sorriso para Shinobu e digo muito obrigado. Então Kanai, que tipo de poderes eu tenho? Eu falo que eu tenho vários tipos de poderes, como criar gelo do nada, ou até mesmo chamas. Consigo lançar raios de luz, e também sou um ótimo lutador físico, mestre em armas. Deixa as duas impressionadas com tudo isso. Então eu falo para elas virem comigo, nós vamos até um local onde não tinha árvore, nenhum tipo de plantação, nem mesmo uma flor. Então a Kanai pergunta por que nós vamos para um local daqueles. Então eu invoco o meu livro mágico e faça uma barreira ao redor de todo o local onde nós estávamos, deixando elas chocadas com isso. Paulo, em seguida eu uso minha magia de manipulação climática, juntando os elementos água e o ar, fazendo nevar por toda a barreira, deixando as duas impressionados e acharam que eu fiz muito lindo. Então as duas começam a brincar na neve. Se conseguia acalmar as duas fazenda comprar, esqueci aquela ameaça do demônio. Dou um sorriso de felicidade quando de repente as duas pegam nos meus braços e elas falam para eu me divertir junto com elas. Então nós começamos a brincar na neve, fazendo vários bonecos de neve, guerra de neve. Enquanto nós nos divertimos, o caçador estava conversando com os pais da Kanai e da Shinobu. Então o Hayato explica tudo para o caçador, deixando um homem surpreso por uma criança ter conseguido acabar com um demônio sozinho. Não só isso, com medo e a capacidade de usar magia, alguém tão poder assim será muito útil na organização dos caçadores. Então perto do pergunta onde esse garoto está, para você pode me levar até ele? O Hayato fala que sim, mas quando eles vão atrás de mim, a Shinobu e a Kanai estavam sozinhas, muito felizes. Então o pai delas pergunta onde eu estava. Então as duas falam que eu já tinha ido embora porque ele não podia ficar muito tempo aqui porque ele gosta de trabalhar na sombra e não gosto de se revelar muito aos outros. E Salt revelou para nós, disse tudo aquilo, estávamos nos divertindo e quando tiramos os olhos dele por alguns segundos, ele já não estava mais com nós, mas que ele vai visitar a gente em qualquer momento. O Hayato fala, entendi. Então o caçador fala que agradece o momento deles e fala que ele vai procurar o garoto porque ele não deve estar muito longe daqui. Galera, uma ressalva para você sobre o meu nível de poder. O meu nível atualmente é igual ao do Tanjiro quando virou um caçador, ok? Então eu consigo derrotar os outros demônios de classe baixa com muita facilidade, mas ainda não poderia derrotar uma lua inferior, ok? Voltado para a teoria, depois desse acontecimento o caçador vai embora, mas antes dele ir, ele tinha algumas sementes da árvore dele, sim, então ele decidiu plantar no jardim da família Kocho. Ele fala que essa árvore é um pouco diferente, ela vai crescer mais rápido que as outras árvores normais. Daqui a 2 semanas ela já vai estar de pé. Enquanto isso a Kanai e Shinobu estavam conversando, as duas falam querem muito se reencontrar e comigo de novo, e para isso elas precisam se tornar caçadores de demônios. Galera, nessa teoria mas elas vão virar caçadores de demônio para tentar se encontrar comigo porque eu estava sempre caçando demônios, então eles poderiam se encontrar comigo a qualquer momento. Então elas vão ter seus pais e fala para eles que elas querem se tornar caçadora de demônios para que nenhuma outra pessoa passe pelo que eles passaram no começo, e os pais delas não queriam permitir que elas entrassem na organização, mas depois de tanto insistirem eles aceitaram e falaram para serem fortes e não morrerem para nenhum demônio. Então eles se abraçavam e as duas vão até o caçador de demônio e pedem para ele treiná-las. Galera, o caçador de demônios que veio derrotar o demônio é o Jomei Mejima, o Ashira da Pedra. Muito bem, voltando para a teoria, o Jomei não aceito no começo, mas se elas provarem que pode ser caçadores de demônios, ele vai treinar elas. Então ela
totalmente aceito quando tudo isso acontecia. Eu estava indo embora da aldeia, andando e pensando: mãe, pai, vocês estão me vendo, eu só veio mais uma família hoje, não vou continuar salvando, mas e mais sempre salvando. Então depois disso tudo nós vamos, galera, com Tanjiro indo vender carvão para sua família e encontrando toda sua família massacrada menos a sua irmã Nezuko. Galera, aqui vai acontecer tudo como na história original, com Tomioka tentando matar a Nezuko e ela protegendo Tanjiro. Então o Tomioka fala para o Tanjiro subir as montanhas ao norte, porque lá ele vai encontrar um treinador. Então o Tanjiro segue o rumo para a montanha e, por pura ironia do destino, eu estava indo para o norte também, porque eu havia escutado vários relatos de um demônio atacando as pessoas de um vilarejo lá por perto. Então eu fui lá para investigar. Eu estava andando no meio do caminho, já estava quase escurecendo, e quando a lua surge, enquanto eu caminhava, eu acabo sentindo duas presenças demoníacas em um santuário. Então eu vou até o santuário. Quando eu chego até o local e percebo que tinha uma cabeça de demônio tentando atacar um garoto. Então eu puxo uma espada do meu portão da Babilônia e arremessa na cabeça do demônio, ferido um pouco, mas a minha espada acaba atravessando a cabeça dele e ele se regenera. Então o demônio fala, mas pega o meu machado e quebra a cabeça do demônio no meio. Mas mesmo assim o desgraçado ainda tinha uma regeneração muito rápida. Então eu pego o machado pequeno do garoto e prendo a cabeça do demônio na árvore. Então eu levanto o garoto e perguntou se ele estava bem. O garoto fala que sim, mas que a irmã dele precisa de ajuda. Eu pergunto aonde a irmã dele estava. Então ele explica a direção para onde a irmã dele e o corpo do demônio foram. Então eu corro até lá em alta velocidade e dou um chute no corpo do demônio, fazendo ele cair de penhasco. Então eu vejo que tinha uma garota com um bambu na boca. Depois que eu olho para ela fixadamente, eu percebo que ela era um demônio. Então eu pego meu machado e coloco no pescoço da garota e pergunto onde era que estava a irmã do garoto. Se ela não falasse, eu ia matar ela aqui agora, mas a garota não responde nada por causa da mordaça de bambu na boca. Eu falo, silêncio é a sua resposta, então morra de uma vez. E quando eu ia decapitar a garota, matá-la se ajoelhando, implorando para mim não fazer isso, eu pergunto, mas por que, garoto? Ela é um demônio igual àquele que eu acabei de matar. Mas o garoto fala que ela é diferente. Ela é a irmã mais nova dele, que ela virou um demônio recentemente e que ela nunca devorou um humano. Então eu olho para os olhos do garoto e vejo que nos olhos dele tinha apenas sinceridade, não tinha nenhuma mentira. Então eu abaixo o meu machado e falo para o garoto me explicar tudo. Eu pergunto o nome dele, ele fala que ele é Tanjiro Kamado e aquela é sua irmã mais nova, Nezuko Kamado. Depois de me explicar tudo sobre a família dele ter sido assassinada, então eu falo, mas Tanjiro, eu não quero te desanimar, mas a chance está seu irmão voltar a ser humana de volta são quase impossíveis. Talvez nem mesmo existe uma cura. Então o Tanjiro fala, mas é quase impossível que não exista, mas talvez exista, e eu vou atrás mesmo que seja quase impossível não ter uma cura para minha irmã, porque ela é tudo que me resta. Então eu olho para te ajudar. O Tanjiro olha para mim com uma cara de espanto e pergunta se o que estou falando é verdade. Eu falo que sim, que eu vou ajudar ele conseguir uma cura para sua irmã. Então o Tanjiro começa a chorar. Não, eu falo para ele que ele não precisa chorar, mas o primeiro passo para o Tanjiro conseguir uma cura para sua irmã é matar os demônios. Então leva ele até a cabeça do demônio e do meu machado para ele, pergunta se ele vai conseguir matar. O Tanjiro fica um pouco pálido e preocupado porque nunca tinha marcado ninguém na vida. Eu falo para ele ficar calmo, porque ele não está matando o ser humano, está matando um demônio. Então eu falo aqui, não importa que é um demônio, nunca é fácil matar. Eu falo que ele está certo, mas se ele quiser ajudar a irmã dele, precisar passar essa linha. Quando o Tanjiro estava perto de matar o demônio, um homem com máscara vermelha que parece e fala, qual de vocês é Tanjiro Kamado? Então o Tanjiro fala que é ele. Então o homem se apresenta falando que é Sakuji, o treinador do Tanjiro, vai ensinar ele a ser um caçador de demônios e manda ele segui-lo. Eu pergunto para o homem se eu podia ir com eles. O homem fala que sim, que não tinha problema nenhum. Então nós começamos primeiro com uma corrida até chegar na montanha. Então o Rokudaki fala para o Tanjiro não se preocupar, que ele vai cuidar bem da Nezuko enquanto ele treina. Então o Rokudaki nos leva para o topo da montanha. Ele fala que nós precisamos descer essa montanha sozinhos. Então nós começamos a caminhar, quando de repente um Tanjiro acabar caindo em uma armadilha e eu seguro ele. Fala para o Tanjiro tomar cuidado, porque nós estamos em treinamento
treinamento para caçador, e que isso não ia ser tão fácil. Assim, com certeza tem várias armadilhas espalhadas por aqui. Então o Tanjiro fala que eu sou incrível, porque eu consegui descobrir isso tão fácil. Eu falo que isso não é nada demais, mas acho que eu sou muito mente aberta, sabe galera. Aqui o treinamento do Tanjiro vai ser o mesmo da história original. Já comigo eu teria terminado o treinamento mais rápido, porque o Tanjiro, porque eu já caçada demônio, já tinha um preparo físico muito mais forte que o dele galera. Outra coisa que eu esqueci de falar, Nezuko tem 14 anos. Agora ela é mais velha que na história original, ok? Então depois de todo o treinamento o Tanjiro passa para o treinamento de cortar a pedra, no qual ele leva 2 anos para terminar. E o Tanjiro estava com 17 anos. Eu também tinha 17 anos. E a Nezuko com 16 anos. Mas a idade é irrelevante aqui, o importante é que o Tanjiro já terminou seu treinamento. Então o mestre Rokudaki fala que agora que nós terminamos nosso treinamento, nós vamos participar da seleção final para nos tornarmos caçadores. Aqui tudo vai acontecer como na história original. Porém o Tanjiro não teve tanta dificuldade para matar aquele demônio mutante, porque ele tinha treinado bastante. Comigo ele estava bem mais forte do que o da história original. Então pessoal, vou ficar por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu gostei e se inscreva no canal e compartilhe para seus amigos. Jabiroca abençoe todos vocês.